Olá pessoal, nessa aula a gente vai estudar um pouco sobre comandos condicionais no Java, dando continuidade ao que a gente viu nas aulas anteriores. Então eu vou começar essa aula criando uma nova classe para a gente poder colocar o nosso código de estruturas condicionais nessa classe nova. Então basta clicar aqui com o botão direito, eu vou aqui em novo, classe, e eu vou dar um nome para ela, vou chamar de condicionais. Chamei de condicionais. E vocês lembram que a gente tem que criar aquele método, o main, tá? Quando a gente está criando uma classe, a gente já tem uma opção aqui no Eclipse para eu poder já criar automaticamente aquele método main para mim, tá? Então eu vou finalizar aqui. Minha classe já ficou com o método main. Agora ele colocou um comentário aqui dizendo que ele foi gerado automaticamente. Eu vou apagar para a gente dar início aqui à nossa estrutura condicional, tá? Para que servem as estruturas condicionais? Normalmente, quando a gente está desenvolvendo um programa, a gente às vezes precisa decidir se eu vou ou não executar um determinado trecho de código. Por exemplo, eu quero escrever um programa que vai, calcular a média de duas notas e dizer se o aluno está aprovado ou reprovado. Se ele está aprovado ou reprovado. Vou dar um Enter aqui para ficar melhor da gente visualizar. Então, primeira coisa, o que é que eu devo fazer com esse meu programa? Eu preciso decidir se eu vou imprimir aprovado ou reprovado. Então, eu vou precisar de algo que durante a execução do meu programa, escolha um determinado caminho de execução, tá? Então, quando é que eu vou imprimir aprovado? Eu só vou imprimir aprovado somente quando a nota desse aluno for acima de 60. A média das notas desse aluno for acima de 60. Se for abaixo de 60, eu vou imprimir reprovado para esse aluno, tá bom? Então, primeiro, começando, qual é o comando que a gente tem aqui que faz eu decidir se eu executo um determinado trecho de código ou não? A gente vai aprender um comando chamado if, ó. If. If se escreve assim, ó. If. If, e entre parênteses eu vou colocar aqui dentro uma condição. Eu estou escrevendo aqui condição, mas a gente vai saber o que é que a gente vai colocar aqui direitinho já já, tá? E depois dos parênteses, eu vou abrir uma chave e terminar com a chave. As chaves no Java, elas servem para a gente definir blocos de código. Então, aqui dentro dessas chaves, a gente vai ter um bloco de código, certo? Aqui a gente vai ter um bloco de código. E esse bloco de código que vai estar aqui dentro, ele só vai ser executado se essa condição ela for verdadeira, tá certo? Então, essas condições que a gente coloca aqui dentro dos parênteses do if, elas são expressões lógicas. E expressões lógicas, elas só podem me dar dois tipos de valores, o valor de verdade e o valor de falso. Então, se essa expressão ela for verdadeira, eu vou executar esse trecho de código, tá? E eu também posso usar o if, tá? Com o else. O que é o else? O else é o contrário da condição ser verdadeira. Ó. If significa se, tá? Em português. Então, se uma condição for verdadeira, executa esse trecho de código aqui. Se não, executa esse outro bloco. Vou botar aqui, bloco do else. Tá? Então, se for verdade, executa o bloco que está dentro do if. Se for mentira, se não for verdade, executo o bloco que está dentro do else. Tá certo? Então, o que é que a gente vai colocar aqui nessa condição? Essa condição ela é uma expressão lógica para mim, tá bom? É uma expressão lógica. E expressões lógicas são aquelas expressões que vão possuir operadores lógicos, que vão me dar uma resposta de verdade ou falso, que a gente estudou em lógica, tá bom? Então, eu vou começar com os primeiros operadores que a gente tem, que são os operadores que a gente consegue fazer comparação entre as coisas. Então, qual é o primeiro operador de comparação que a gente tem?
O primeiro operador de comparação que a gente tem é o operador que verifica se uma coisa é igual à outra, tá? Esse operador, a gente escreve ele assim, ó. São dois iguais seguidos. Por que que a gente escreve dois iguais seguidos? Porque quando a gente tem só um igual, esse operador é um operador de atribuição. É o operador que eu digo x recebe 3 e não x igual a 3. Se eu quero verificar se é igual, dois iguais. Então, esse aqui é o operador de igualdade. Operador de igualdade. Outro operador aqui é o operador de maior, tá? Verifica se um lado é maior do que o outro. Então, é o operador de maior que. Do mesmo jeito, eu tenho um operador de menor que. Além do operador de maior que e menor que, eu tenho um operador de maior ou igual. Maior ou igual. E também tem o operador de menor ou igual. E por último, tinha esquecido até de colocar aqui, ó, é o operador de diferente. Esse operador verifica se é igual. O operador de diferente, ele é uma exclamação seguida do igual. Diferente. Certo? Eu vou deixar essa nossa colinha aqui, eu vou puxar ela aqui para cima, porque a gente vai já usar um desses operadores aqui. Mas eu vou puxar essa nossa cola aqui para cima para a gente começar a resolver o restante da nossa questão, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, a minha questão pede para eu calcular a média de duas notas. Significa que a gente vai precisar receber duas notas do usuário. Então eu vou já criar as minhas notas. Minhas notas elas podem ser do tipo real. Então eu vou criar aqui, ó, N1 e N2. N1 e N2, e aí eu não tinha falado para você no vídeo sobre variável, mas eu posso declarar várias variáveis na mesma linha se elas forem do mesmo tipo, basta que eu separe elas por vírgula. Então posso ter N1, N2, N3 e por aí vai. Vou precisar de uma também para calcular a média, então já declarei aí, ó, N1, N2 e média. Para eu poder receber esses valores que o usuário vai me dar, eu vou precisar de um scanner. Então lá vai, ó, scanner. Se eu apertar aqui, ó, Ctrl espaço e selecionar o scanner do Java Util, automaticamente ele já vai fazer o import para mim. Lembrem-se que sem o import isso aqui vai dar erro. Vou chamar o meu scanner de leitor e vou fazer new scanner e vou passar aqui o system.in. Para quê? Para eu poder criar o meu scanner que vai ler aqui a entrada aqui do meu sistema, tá? Do meu computador, certo? Já para não esquecer, lá no final do código eu vou fazer, ó, leitor, depois que eu terminar de usar tudo, ponto close, vou fechar esse scanner para ele não pegar mais nada. Primeira coisa, vou pedir para o usuário digitar a nota 1. Então lá vai, ó, digite N1, dois pontos. Pedi para ele digitar, agora eu vou fazer a leitura, ó, N1 recebe leitor.nextDouble. Vou ler o próximo valor double, tá? Vou fazer a mesma coisa para N2, então, ó, digite N2. Terminei de pedir, né? Escrevi a frase digite N2. N2 recebe leitor.nextDouble. Agora eu estou lendo o outro valor double. Como é que eu faço para calcular a média dessas duas notas aqui? Para calcular a média é a soma das notas dividido por 2. Então, N1 mais N2 dividido por 2, ponto e vírgula. Isso daqui está certo? Não, isso daqui não está certo, tá? Por que que não está certo? Porque o operador de barra, ele é um operador que tem uma precedência maior do que o operador de soma. Então, do jeito que a gente escreveu, eu primeiro vou fazer a divisão de N2 por 2 para depois somar com N1. E não é isso que eu quero. Eu quero somar N1 com N2, pegar o resultado disso e dividir por 2. Então, eu tenho que colocar uns parênteses aqui. E agora a gente vai fazer a comparação.
da nossa média. O que é que eu quero fazer aqui no meu projeto? Eu quero dizer o seguinte, se a média for maior do que 60, maior ou igual a 60. Então, como é que eu escrevo se? É o if, né? If, entre parênteses eu coloco a condição. Qual é a condição? A média ser maior ou igual a 60. Então, ó, média, que é a minha variável que contém o valor da média, maior igual a quem? A 60. Se isso daqui acontecer, eu vou imprimir, ó. Eu vou imprimir aprovado. Parabéns, foi aprovado. E se isso daqui não acontecer? Se isso aqui não acontecer, a gente imprime reprovado, tá? Ó, detalhe. Eu consigo executar o meu projeto somente com o if, tá? O if, ele não precisa do else para ele poder ser executado. Mas o else sempre tem que ter um if, tá bom? Por quê? Porque no if é onde tem a condição. O else é o se não, é o contrário do if. Então, não faz sentido eu ter um else se eu não tenho um if imediatamente antes desse meu else, tá certo? Então, eu vou até executar aqui para vocês verem. Digite N1, o cara tirou 70 na primeira nota. Digite N2, o cara também tirou um 90, foi muito melhor, estudou muito mais. Ele imprimiu que o cara estava aprovado. Por quê? Porque a média aqui deu 80 da pessoa. 70 mais 90 vai dar 160, dividido por 2 dá 90. Para a gente tirar a prova, vamos colocar aqui no finalzinho, botar assim, ó, média, 2 pontos, espaço, e vou imprimir aqui o valor da variável média. Então, vou juntar o valor da variável média com esse texto que está aqui entre aspas duplas, tá? Só que se isso não acontecer, se não, ó, o else está imediatamente onde o if termina, ó, onde o bloco de código do if termina. Se não, eu vou imprimir, ó, sysout reprovado. Reprovado. E a média, 2 pontos aqui para ficar igualzinho, mais o valor da minha variável média. Vamos executar aqui de novo, para a gente ter certeza. Se eu faço, ó, 70, 90 para outra nota, a média deu 80, foi aprovado. Porém, se o aluno tirou 40 numa prova e 50 na outra, a média vai dar 45 e o aluno está reprovado. Notem que ele não executou os dois códigos. Ele executa um ou o outro, exclusivamente. Então, ou vai executar o que está dentro do if, se for verdade, ou vai executar o que está dentro do else, se não for verdade essa expressão lógica aqui. Se essa expressão lógica ela não for verdadeira. Tudo bem? Então, a gente tem mais um caso que a gente poderia aproveitar. Ah, mas e se o aluno tirou abaixo de 60? Ele não vai nem para recuperação? Tá, tem a chance dele ir para recuperação também, tá? Para ser reprovado direto, ele tem que estar com nota abaixo de 20, tá? Então, se ele não está com nota abaixo de 20, ele está entre 20 e 60, esse aluno ele vai para recuperação antes de ser reprovado, tá bom? Então, a gente tem como criar um fluxo aqui para ter mais um teste. E aí eu vou fazer isso aqui agora, que é o seguinte, é eu usar um comando aninhado a outro. O que é que significa um comando aninhado? É um comando dentro um do outro, tá? Então, eu posso, aqui dentro do else, ou dentro do if, tá? Eu posso criar uma outra estrutura condicional. Por exemplo, ó, se a média foi maior ou igual a 60, significa que ele está aprovado. Mas se não foi, significa que ele está reprovado? Não. Eu ainda tenho mais um teste para fazer. Então, se não foi, eu vou fazer um outro teste. Então, aqui dentro, eu vou fazer um outro if, um outro teste. Então, eu posso dizer aqui, ó, se não foi maior ou igual a 60, eu vou testar se agora
essa média, ela está entre 20, ela é maior ou igual a 20 e abaixo de 60, né? Se eu entrei no else, eu já sei que ela é abaixo de 60, então eu só preciso verificar se ela é maior ou igual a 20, tá? Por quê? Porque ele só vai vir para o else se for menor. Se for maior ou igual, ele já cai aqui. Ele nem testa, ele nem vem aqui para o else, não executa nada que está aqui. Então aqui dentro do if eu só preciso testar se essa média ela é maior ou igual a 20, porque menor do que 60 eu já sei que ela é. Se ela for maior ou igual a 20, o aluno ele está em recuperação. Então eu vou botar aqui a palavrinha, ó, recuperação, tá? Então esse aluno vai para recuperação. Se não, ou seja, ó, o else desse if, se não for, é porque o aluno está reprovado e eu imprimo a média. Então vamos testar esses casos, os 3 casos. Vou executar meu projeto. Vou até subir aqui um pouquinho para vocês verem melhor aqui na tela. Então, se a nota for maior do que 60, 70, 90, deu aprovado. Se a nota ela for entre 20 e 60, tá aqui 40, 50, 45 de média, tá em recuperação. E se a nota foi abaixo de 20, então, ó, mas se ele tirou 10 e depois tirou 15 na outra nota, ó, a média deu 12,5, ele está reprovado, tá? Então, vamos recapitular aqui o fluxo do nosso programa. Declarei as variáveis que eu ia precisar, N1, N2, para nota 1, nota 2 e a média. Declarei o meu leitor, fiz a criação do meu leitor, pedi para o usuário digitar N1, recebi o valor e atribuí, ó, esse sinal é de atribuição. Esse igual aqui é o igual de atribuição. Atribuí a N1, pedi o valor de N2, fiz a mesma coisa, só que dessa vez eu atribuí a N2. Agora que eu tenho os valores que o usuário me deu, eu posso calcular a minha média. Calculei a média, eu faço os testes. Se a média for maior ou igual a 60, eu imprimo aprovado. Se não, eu vou fazer um outro teste, que é se a média for maior ou igual a 20, eu imprimo recuperação. Se não, eu imprimo reprovado, tá bom? Então, em algumas situações, a gente sempre vai ter uma sequência de ifs, uma sequência de testes. Se alguma coisa deu certo, faz isso. Se não, eu vou testar outra coisa. Se não, eu vou testar outra coisa. E aí tem uma outra forma da gente escrever esse mesmo trecho de código aqui, um pouquinho diferente, que é usando o else if. O else logo seguido de um if, que é o quê, ó? Se não, eu não preciso nem colocar o bloco de código aqui para esse else. Eu já coloco direto o se. Então, se não foi, eu já faço outro teste logo direto. Vou organizar aqui o código para vocês verem. Ele vai ficar assim, ó. Se a média foi maior ou igual a 60, imprime isso. E se não foi, eu já faço outro teste logo imediatamente. Então já imprimo, já testo se ela é maior ou igual a 20. Se for, imprimo isso. Se não, o último se não, eu vou imprimir reprovado, tá bom? Então esse trecho de código ele funciona igual ao outro. Lembrando que eu só passo adiante se esse valor aqui ele for falso. Então, se essa média for maior do que 60, for um 70, por exemplo, eu não faço mais nenhum teste. Eu imprimo o que está dentro do if e já paro a execução do meu bloco if else, tá ok? Então, é assim que a gente utiliza os comandos condicionais para criar as lógicas das nossas aplicações, tá bom? E na próxima aula a gente vai ver como é que a gente utiliza os operadores lógicos para a gente poder unir expressões lógicas na nossa aplicação.